Boa noite a todos, boa noite a todas. Mais uma vez, orientador pedagógico Carlos Batista, mais uma vez na área, para falar a respeito das atividades complementares. É componente obrigatório na graduação de vocês. Componente obrigatório que vale horas. Eu sei que eu já estou me antecipando aos slides que eu vou compartilhar em instantes, mas eu não resisto. Então, antes de mais nada, calma, concentração e planejamento. As atividades complementares, elas requerem planejamento, assim como a graduação de vocês. Vamos lá? Estou aqui com o PowerPoint no ponto e vou compartilhá-lo em 3, 2, 1, ação. Está aí o PowerPoint para vocês observarem. Tudo certo por aqui, pelo menos eu estou observando. Lembrando que essa aula está sendo gravada, são lives que a gente grava, junto com os nossos simpáticos graduandos e graduandas que estão assistindo. E vamos já falar sem mais demora, sem mais enrolação, a respeito das principais informações das atividades complementares. O que são as atividades complementares, turma? São atividades didático-pedagógicas, são computadas em horas e cada graduação tem a sua quantidade, a sua carga horária específica, que pode variar de 100 a 500 horas. Tá? Daqui a pouquinho a gente vai falar onde está essa carga horária, como é que o graduando, como é que a graduanda pode observar. Mas são atividades didáticas pedagógicas. Gravem isso, memorizem, porque a gente vai recapitular em instantes o que é esse didático pedagógico, essa didática pedagógica. Vamos lá, vamos para o próximo. Quais atividades eu posso escolher? Bom, como o próprio nome diz, as atividades complementares precisam complementar a graduação de vocês. Okay? Então, eu vou ter que escolher atividades que complementam os meus estudos. Por exemplo, palestras, cursos que eu realizo, filmes que eu assisto, peças teatrais, leituras em geral, visitas técnicas, visitas a museus, participação em eventos, tudo que pode agregar aos meus estudos. Tem um listão sobre atividades complementares no Manual de Atividades Complementares que a gente também vai mostrar na segunda parte da aula. Peço paciência para vocês. Dica vital: as atividades complementares devem estar em sintonia com a sua graduação. Quer dizer, eu dou aquele velho e bom exemplo. O Carlos está estudando Educação Física e ele quer postar como uma atividade complementar um curso de cupcakes. É meio complicado associar, meio complicado complementar, meio complicado ter sintonia. O graduando, a graduanda pode até insistir, mas um tanto quanto complicado. Agora, vamos mudar a atividade. O Carlos está cursando a graduação de Educação Física e participou de uma maratona. Opa, bem melhor eu justificar a complementariedade dessa atividade. Então, a atenção redobrada tem que estar em sintonia total com a sua graduação. Por falar em sintonia, vamos aplicar o teste das 3 perguntas. Esse teste ainda vai ser patenteado. Brincadeiras à parte, se vocês estão com dúvidas, realizem as 3 perguntas. A primeira pergunta: eu tenho um tipo de atividade que eu acho que pode valer como uma atividade complementar. A primeira pergunta é: essa atividade complementa os meus estudos? Sim ou não? Na maioria das vezes, vocês vão falar, não, não, tá tudo certo, complementa. Legal. Se ela complementa, em que eu posso relacionar essa atividade com a minha graduação? Como ela contribuiu ou contribui para a minha formação? Eu já preciso correlacionar, tá? Vocês têm que responder prontamente essa segunda pergunta. E a terceira e última pergunta, mais importante: eu posso justificar isso através de um texto? Justificar bem. Não é aquela coisa que parece, mas não é. Eu vou justificar de uma forma objetiva, de uma forma sucinta. Posso? Sim ou não? Se eu responder essas 3 perguntas com precisão, parabéns, vocês têm uma atividade complementar e vocês podem postar essa atividade na plataforma. Antes da gente passar para o próximo slide, vocês estão reparando que eu estou galopando aqui. Estou galopando porque nosso tempo é curto, a paciência de vocês também. Então, antes da gente passar para o próximo slide,
Atividades complementares não são quantidades, são qualidades. Ou melhor, não é quantidade, é qualidade. Quer dizer, é importante, claro, respeitar a carga horária, eu tenho que apresentar atividades dentro daquela carga horária pedida, mas muito mais do que apresentar as atividades, eu tenho que ter qualidades nela. Então, pensem nisso. Não adianta eu arrumar 4, 5 atividades se as mesmas não apresentam a qualidade exigida e que eu sei que vocês são totalmente capazes de realizá-las. Vamos lá, vamos para o próximo aqui. Como é que eu posto essas atividades complementares? Bom, essas atividades complementares, primeira coisa, antes que vocês fiquem bravos ou bravas. As atividades complementares, como eu falei, é até o final do curso, mas a postagem ela é semestral. Então, nesse semestre, tem um período para postar. Não postou? Vai para o próximo semestre. Não postou no próximo semestre? Vai para o outro. E assim, sucessivamente, até o último semestre. Os graduandos, as graduandas que estão já no último semestre, tem que se apressar. Tem que se apressar, porque, geralmente, o prazo para postar é um mês antes do final do semestre. Então, por exemplo, o primeiro semestre se encerra em junho. Prazo para postar na plataforma até maio, mais ou menos. O segundo semestre se encerra em dezembro. Prazo para postar, normalmente, até novembro. Ok? Então, tem que se apressar o aluno que é concluinte ou está no penúltimo semestre. O aluno que está no primeiro, segundo semestre, não tem problema, pode se planejar até com mais calma. Bom, retomando, as atividades complementares, elas são realizadas através da confecção, da produção de um texto, e esse texto tem que ser o resumo da atividade, mais a contribuição, né, por que ela é importante para a sua graduação, para uma disciplina que você está estudando, e a imagem comprovatória, a imagem da atividade, que complementa, obviamente, tudo isso que você está escrevendo. Então, vamos dar um exemplo. Eu fiz uma atividade de leitura, eu vou bater a foto da capa do livro, eu vou tirar o print do artigo, tá? Esse artigo que eu observei na internet. Então, tudo isso tem que estar de uma forma muito clara para o professor observar, para o professor entender que a atividade ela é pertinente. Bom, o texto, vamos falar um pouquinho a respeito do texto agora. Deixa eu ver se eu consigo mudar de slide. Espera aí, mudei. O texto, que é a principal dúvida dos graduandos. Antes, gente, eu não passei, mas eu vou passar agora. Um outro exemplo de imagem. Olha, vi um filme. Se eu vi um filme, eu vou procurar a capinha do filme para ver, para apresentar essa capinha do filme para o professor observar, tá? Carlos, eu participei de uma maratona. Vai lá, bate a foto da credencial. Ou visitei um museu, bate a foto do ingresso. Fui no cinema, o ingresso também. Então, a imagem ela tem que estar em sintonia sempre com o texto. Agora sim, falando a respeito de texto, muitos graduandos, muitas graduandas têm dificuldade na elaboração do texto ou, muitas vezes, precisam do chamado start, né? Poxa, Carlos, e agora como é que eu começo? O que eu tenho que fazer? Aí vai a dica, montar um texto em 3 parágrafos. Não são obrigatórios os parágrafos. Vocês podem fazer um texto em 4, 5, 10 parágrafos. O ideal não é uma quantidade exagerada. Lembre-se, não é quantidade, é qualidade. Mas um texto de 3 parágrafos, eu acredito que possa suprir as necessidades de vocês. Sendo que, no primeiro parágrafo, eu vou tratar a respeito da introdução do tema. Vou apresentar o tema, exatamente o que é a atividade. O segundo parágrafo, vou fazer uma reflexão crítica sobre a atividade. Então, vou fazer um resumo do que se trata exatamente, é um filme, é um livro, enfim, do que é essa atividade. Eu posso detalhar também em seguida. E o terceiro e último parágrafo, que eu julgo que é o mais importante, é justamente as conclusões e reflexões do porquê que essa atividade ela complementa a minha graduação. É a chamada reflexão crítica, que o professor quer ler e entender que aquela atividade realmente complementa, agrega aos estudos de vocês. Vale lembrar que nos livros textos vocês têm itens, um item lá que chama Saiba Mais.
sei quem já observou, mas observe, por favor. E nesse Saiba Mais, tem dicas de livros, de filmes, de leituras que vocês podem utilizar perfeitamente como uma atividade complementar, se desejar. Tá? Aliás, até recomendo. Estão sem ideia, estão sabendo exatamente o que agregar, observe nesse item Saiba Mais. Ou pergunte também para a Unip, para a tutoria do Polo, a gente pode passar algumas dicas. Caminhando para o final, tá? Dicas, essa parte que eu mais gosto. Vamos falar a respeito de dicas. As atividades complementares precisam ser realizadas estritamente durante a graduação de vocês. Por que o Carlos está falando isso? Porque pode atividade curso extracurricular. Então, se o graduando se matriculou em 2023, vai contar os cursos a partir de 2023. Se ele se matriculou em 2024, vai contar os cursos a partir de 2024. Se ele se matriculou em 2025, da mesma forma. Ah, mas eu fiz cursos antes, eu tenho uma série de cursos em 2020, 2019. Para cursos, não vale. Para leitura, para filme, claro, vocês podem ler um livro várias vezes ao longo da vida, o filme também, mas especificamente cursos não é permitido. Segunda dica, sempre guarde os comprovantes que documentam a sua atividade. Para os polos que eu estou vinculado, não há a necessidade de apresentar os comprovantes impressos. Tem que avisar o polo. Postei uma atividade. Mas é importante, independente se não precisa levar os comprovantes impressos, com certeza é importante guardar esses comprovantes, até porque cada postagem gera um comprovante no final. E aí, muitas vezes, dá problema. Dá problema no seguinte sentido. O graduando fala que postou, mas não tem o comprovante. Então, se não tem o comprovante, não tem como comprovar. Tá? Sempre no final da postagem vai gerar um comprovante. Guardem esse comprovante. O texto da atividade complementar tem que ser original. Não é permitido cópias. Não é para pegar um resumo na internet e colocar lá. Não é. Tá? Então, atenção redobrada. Tem que ser um texto original e, claro, gente, texto acadêmico. Né? Evitem gírias, o famoso TKS, falou, tipo assim. É um texto acadêmico, certo? Último slide e as últimas dicas. Vamos lá. Use o tempo da sua graduação ao seu favor e não contra. O que o Carlos está querendo dizer com isso? Se eu estou no primeiro, no segundo semestre, eu posso até postar uma atividade como teste para ver se o professor aceita ou não. Então, eu faço um planejamento. Por exemplo, eu tenho 200 horas de atividades complementares. Essa é a minha carga horária. Então, eu me programo para postar 50 horas por semestre, 100 horas por semestre, 80 horas por semestre. Eu posso fazer um planejamento. E as atividades complementares, elas podem ser realizadas nas férias de vocês. Vocês podem assistir filmes, realizar leituras, fazer visitas e guardar esses comprovantes para postar a partir do próximo semestre, para postar a partir do momento que a plataforma ela abre. Então, a todo instante, eu posso estar desenvolvendo uma atividade complementar. Segundo, estabeleça prioridades. Como eu comentei, muitas vezes é melhor vocês fazerem um teste, uma postagem, para saber se é aprovado ou não. Depois, se for aprovado, ótimo, esse é o caminho. Se for reprovado, eu refaço, porque o professor ele vai me mostrar o que está de errado. O professor da graduação de vocês que vai corrigir a atividade. E aí eu posso corrigir, repostar de novo. Terceiro, procure se colocar no lugar do professor. Essa é a dica mais valiosa. Então, aí eu faço uma pergunta para vocês, depois vocês me respondam. O que um professor de gestão comercial busca como atividade complementar? O que um professor de administração busca como atividade complementar? O que um professor de contábeis, de econômicas, de pedagogia, de matemática, de processos gerenciais, de enfermagem, de fisioterapia, de farmácia, o que esses professores buscam como atividades complementares? Pensem nisso antes de postar uma atividade. Tá? Se coloquem no lugar do professor. E, já comentado, utilize o Saiba Mais, as dicas dos livros textos. É isso, gente. Agora eu vou passar para a plataforma.
tá? Então, eu já descompartilhei a tela. Eu vou pedir alguns minutinhos, porque eu sou uma pessoa super atrapalhada para compartilhar a tela, tá? Deixa eu ver se está no ponto aqui. Está no ponto, mas, ao mesmo tempo, saiu do ponto. Quer dizer, a plataforma me deslogou. Então, vocês estão vendo que eu estou demorando mais, porque eu sou realmente um cara atrapalhado. Acabei de ver que eu liguei o Caps Lock. Pronto. Aguenta aí que a gente está gravando, mas eu já estou me desculpando que eu sou um cara estabanado. Pronto. Eu até consegui me logar na plataforma em tempo recorde. Não costumo fazer isso. Estou gravando aqui, mas tem gente querendo ingressar. Pronto. A galera já está ingressando. E vamos para a última parte da gravação. 3, 2, 2,5, 1, telinha na tela. Está aí uma plataforma, tá? Aonde que eu posto as minhas atividades complementares? No item Atividades Complementares. Pode parecer óbvio, mas tem alguns graduandos, algumas graduantes que não conseguem até observar. Eles pensam, por exemplo, que é no item Trabalhos Acadêmicos. Não é, tá, gente? Ou no AVA. Não é. É no item Atividades Complementares. É bem lógico nesse ponto. Mas, claro, qualquer dúvida, perguntem. Tá? Eu também, quando eu iniciei, eu tive uma certa dificuldade para saber onde é que postava. Pois bem, quando eu clicar no item Atividades Complementares, eu vou iniciar minha postagem. E aí, como eu inicio? É claro, essa plataforma, o graduando, ele já completou a carga horária, mas serve como exemplo. Eu tenho o item Ficha de Controle. E no item Ficha de Controle, vai me dizer a carga horária que eu preciso postar até o final do semestre e o quanto que eu já consegui. Então, eu postei uma atividade, foi validada, né? No início vai ser 0 de 100 horas, 0 de 200 horas, 0 de 250 horas, 0 de 500 horas, por exemplo. Postei uma atividade, foi deferida, sai o 0. Então, fica 20 de 100 horas, 20 de 200 horas, 20 de 250 horas. Tá? Pela ficha de controle, vocês vão ter o controle para saber se a atividade foi deferida ou não e se a minha carga horária está sendo cumprida. Depois eu vou para a postagem. A postagem, eu vou selecionar o tipo de atividade, por exemplo, leitura, e vou escrever o meu resumo. Mas aí vem uma dica também valiosa. Não precisa escrever direto no campo resumo. Vocês podem criar um Word ou criar algum tipo de backup e montar o resuminho de vocês, até para corrigir o texto, ver a parte de coesão e coerência. Depois vocês copiam e colam nessa parte resumo. E precisa anexar uma imagem. Está aqui, ó. A imagem tem que ter 3 megas e na extensão PNG, GIF, BMP ou JPEG. O mais comum é JPEG, tá? E não são permitidas aquelas imagens grandes, aquelas imagens de celulares potentes. É até 3 megas. Eu envio, vai aparecer um comprovante e o Polo vai liberar essa atividade para um professor da graduação de vocês corrigir. Logo abaixo, eu vou ter uma espécie de tabelinha aqui, onde eu vejo as atividades. Tá? E o que eu vou passar para vocês serve somente para quem acessa computador. Quem acessa pelo celular pode ter uma certa dificuldade. Então, vai ter a atividade, vai ter a data e vai ter o valor. Se o valor for acima de 0, a atividade foi aceita. Tá? E o status, eu tenho um tique verde. Nesse tique verde vai ter o comentário do professor. Mas eu só consigo, pelo menos é o meu entendimento, tá? Vocês podem até passar de uma outra forma. Mas eu só consigo observar o comentário do professor se eu passar a setinha do mouse, a mãozinha do mouse por cima. E, obviamente, eu só vou conseguir isso através de um mouse atrelado a um notebook ou um computador. Pelo celular, eu não consigo. Eu vejo a setinha verde, mas eu não consigo descobrir o comentário do professor. Por isso que eu sempre recomendo acessar por um computador ou perguntar para o Polo. O Polo tem acesso ao sistema e pode ver o comentário do professor. Certo? Por fim, e não menos importante, Manual das Atividades Complementares. Nesse semestre, o manual ele foi atualizado. Aonde que está esse manual? Vamos lá para o AVA,
eu vou clicar em conteúdos acadêmicos, e aí eu vou acessar a minha comunidade. Nesse exemplo, a comunidade TI. Tá? Eu vou acessar a minha comunidade e dentro da comunidade, enquanto eu estou falando com vocês, deixa eu ver se tem alguém para adentrar a sala. Tem. Tá? Dentro da comunidade, eu vou ter o manual de atividades complementares. Ó. Tá aqui, esse é o manualzinho para vocês observarem, degustarem. Tem dúvidas? Pergunta para a Unip, pergunta para o Polo. Inclusive, tem um vídeo bem legal para vocês assistirem, tem materiais, tá bom? Então, tudo está centrado no item atividades complementares e tem o manual justamente na comunidade de vocês. Certo? Eu sei que parece muita informação, e de fato é, por isso que o vídeo tá sendo gravado, qualquer coisa vocês retomam, ele vai ficar disponível na plataforma. E, mais uma vez, eu sempre agradeço e não vou deixar de agradecer a paciência que vocês têm comigo. Um beijo instalado no coração de todos. Até uma próxima oportunidade. Tchau!